O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, juntos com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, neste relato do Evangelho de Mateus, nesse trecho, podemos ler nele, destacar nele, duas coisas. Primeiro, Deus está acima de qualquer poder humano. Vamos repetir? Deus. E a segunda coisa, o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem. Daí alguém pode perguntar: mas padre, como assim? O Evangelho está falando sobre dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Esse Evangelho, por acaso, não estaria falando da necessidade de separar essas realidades, o que é de Deus e o que é de César? Separar essas duas coisas? Provavelmente, Jesus não quer que nós, em nome da fé, em nome da religião, sejamos apartados da realidade que nos circunda. Então não está falando de divisão, não está falando de separação. Jesus não quer que nós nos desliguemos da realidade em que nós estamos inseridos. Dar a César e dar a Deus não significa separação das realidades. Significa, indica que há limites entre uma coisa e outra. Vejamos, o verbo dar a César, dar a Deus, o verbo dar aqui é usado no sentido de restituir. Restituir a cada um o que lhe é devido. O que se deve para cada uma, portanto, dessas duas realidades. Nesse sentido, restituir a César significa que, ao estarmos vivendo em sociedade, nós devemos devolver a ela, à sociedade, o que lhe é devido. Então, os nossos deveres e por aí vai. O Catecismo da Igreja, no número 2240, diz o seguinte: dai a cada um o que lhe é devido. O imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida e a honra a quem é devida. Então, diante deste primeiro pensamento, nós devemos nos perguntar se estamos dando o devido a cada uma das realidades em que nós estamos inseridos, como cidadão,
como pessoa, portanto, que convive numa família, numa sociedade, e assim vai. Nós estamos dando o devido, fazendo o melhor que devemos fazer? E, em especial, nós devemos perguntar se estamos dando a Deus o que devemos dar. Notemos bem, nós começamos dizendo: Deus está acima de qualquer poder humano. Embora nós cristãos devamos cumprir todos os deveres de cidadãos, suportar todas as obrigações, obedecer todas as leis estabelecidas, a palavra de Deus nos diz: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. As coisas não se excluem, mas uma tem prioridade. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Vamos dizer? É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Porque, embora nós moremos na nossa própria pátria, nós moramos como residentes estrangeiros. Nós residimos, mas nós somos de um outro lugar. Nós somos estrangeiros. A nossa pátria definitiva, última, não é aqui. De onde saímos e para onde vamos é uma outra pátria, não esta. Nessa nós somos residentes, mas como que estrangeiros. Por isso a nossa maneira de viver deve ser de acordo com essa outra pátria. A nossa maneira de viver vai além das leis de uma sociedade humana. E a primeira leitura ensinava que nós devemos então enxergar tudo com esta ótica, com a ótica do céu, da onde pertencemos. A primeira leitura ensinava que devemos enxergar todas as realidades sob o domínio de Deus. E é tão interessante isso. Quando que a primeira leitura fala isso? Quando ela faz ver o Ciro, imperador pagão, o chamando de ungido do Senhor. Um pagão, tal qual César, tal qual o imperador do tempo de Jesus, pagão, mas que na boca do profeta é chamado de ungido do Senhor. Mostra que mesmo naquela realidade onde o imperador era pagão, quem leu a ação do imperador, leu sob a ótica do céu, sob os olhos de Deus. Então aquele que era pagão foi chamado de ungido do Senhor. Parece que os judeus, ou parte dos judeus, que queriam pegar Jesus numa armadilha, se esqueceram disso. Porque ao invés de eles tentarem harmonizar, como na primeira leitura, eles faziam as coisas serem inimigas. Então eles tinham se esquecido disso e estavam criando sérios conflitos e queriam colocar Jesus no meio de uma polêmica. Os fariseus, os judeus, achavam uma humilhação ter que pagar imposto. Por que eles achavam humilhação ter que pagar o imposto? Porque a moeda do imposto trazia a imagem do imperador. E isso, usar a imagem do imperador, ia contra a lei dos judeus. Porque eles interpretavam isso como se estivesse dando um culto ao imperador. E de fato, na moeda que circulava, estava escrito, tinha a face do imperador e estava escrito: Tibério César, filho do divino Augusto. Portanto, chamando o imperador de divino. Tibério César, filho do divino imperador. Então os judeus mais escrupulosos e talvez mais extremistas ficavam dizendo: entrar em contato com essa moeda é entrar em contato com um culto idolátrico, porque afinal de contas nós estamos corroborando essa ideia de que o imperador é divino. E aí tinha outros mais extremistas ainda, o grupo dos zelotes, que eram extremistas fanáticos, que defendiam até a violência contra
este culto ao imperador. Violência física, revolta, revolução. Além desses, havia o grupo dos herodianos, um grupo que era judeu, mas era mais light, era favorável ao uso da moeda do imperador, sem criar muitos problemas por causa disso. Então Jesus ele estava no meio, ele tinha que escolher, segundo a pergunta que fizeram a ele. E Jesus, se ele escolhesse, na sua fala, se ele tivesse falado unicamente que devia pagar o imposto e ponto final, sem acrescentar mais nada, Jesus automaticamente se colocaria ao lado de um desses grupos. Ele se colocaria contra os fariseus que não aceitavam o uso da moeda por motivos religiosos. Eles se diziam então, esses judeus que não gostavam de utilizar a moeda por motivos religiosos, eles se diziam súditos de um único rei, que é Deus. E pagar o imposto seria como se dizer súdito de um outro rei, o imperador. E isso seria como aceitar que o imperador deveria ser cultuado como divino. No final, Jesus rejeita a postura violenta dos zelotes, que faziam pressão com violência. Também Jesus, ao mesmo tempo, ensina que pagar o imposto não tem nada a ver com ato religioso. Jesus pede a moeda. Me dê uma moeda. Eles dão a moeda a Jesus. Jesus olha a moeda, observa a moeda. De quem é essa face e essa inscrição? De César, disseram eles. Dai a César o que é de César. O dinheiro é de César, é coisa dele, então é lícito devolver-lhe. Mas ao falar isso, Jesus não se coloca ao lado do grupo favorável ao uso da moeda com a imagem do imperador. Quando ele completa a frase e indica: mas dai a Deus o que é de Deus. Diante dessa fala, nós devemos nos perguntar: e o que é de Deus? Lembremos, Deus está acima de qualquer poder humano. Se é verdade isso, o que lhe devemos restituir, então, se não tudo? Já que Ele está acima de qualquer poder humano, o que nós devemos restituir a Ele, se não todas as realidades? Inclusive nós mesmos. Nós somos imagem dEle. Fomos criados por Ele. Ele é soberano. Por isso tudo pertence a Ele. Toda a realidade lhe pertence. A humanidade toda. Também o imperador, também César. Assim como havia uma inscrição na moeda do imperador, nós, na nossa fronte, fomos marcados e trazemos essa marca, uma inscrição, não de César, uma inscrição do Espírito Santo. Trazemos em nossa fronte o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E por isso, deve-se dar a dele o que é dele. Nesse sentido, devemos a ele um culto de adoração. Isso é devido a Deus. E nós demos a ele um culto de adoração, em espírito e verdade. Assim como César busca sua imagem na moeda, assim Deus busca a sua imagem em nossa alma. Assim como César busca a imagem dele na moeda que lhe pertencia, assim Deus busca a sua imagem em nossa alma, porque nós somos dele. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este da sua parte não cessa de chamar todo homem a procurá-lo para que viva e encontre
a felicidade. Não cessemos de buscar o Senhor. Se trazemos o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo escrito em nossa fronte, em nós mesmos, nós somos criados para viver na comunhão dessas três pessoas, com essas três pessoas divinas. E além delas, somos criados para viver em comunhão uns com os outros. E nesse sentido, irmãos, o serviço ao próximo é uma maneira de reconhecer que não somos divinos, como o imperador se achava. Quando eu me coloco a servir o outro, eu não estou me colocando na posição de quem quer ser servido, quem quer ser louvado. Portanto, eu desço do trono, eu não sou divino, por isso eu posso servir o outro. Então, serviço ao próximo é uma maneira de reconhecermos que não somos divinos, como aquele imperador se achava. E ao mesmo tempo, quando eu sirvo o meu próximo, eu estou reconhecendo que este irmão também é imagem de Deus, também é imagem do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, toda agressão ao outro é uma agressão à imagem de Deus. Às vezes a gente tem tanto cuidado com as imagens dos santos, né? Ai, meu santinho. Primeiro que a gente não deve chamar uma imagem de santo, porque a imagem não é o santo. A imagem é uma representação do santo, né? Então, quando eu vou pegar uma imagem, pegue a imagem. Não pegue Nossa Senhora. Eu não consigo pegar Nossa Senhora, né? Ela não dá. Agora, a imagem de Nossa Senhora eu pego, eu toco. Então, a imagem de Nossa Senhora, não a Nossa Senhora, né? Então, nós devemos lembrar disso até para que a nossa linguagem seja purificada. Pois bem, toda agressão ao outro é uma agressão à imagem de Deus. Temos às vezes um cuidado excedente com imagens, porque achamos que elas são sagradas, e não temos um cuidado com o outro, que é imagem de Deus, e é a imagem viva de um Deus vivo. Toda agressão ao outro é uma agressão à imagem de Deus. E hoje, para terminar, Dia Mundial das Missões. Devemos pensar que a missão é um meio privilegiado e excelente de servir a imagem de Deus em cada homem e em cada mulher do nosso tempo. Porque às vezes o homem do nosso tempo foi tentando apagar a imagem de Deus, foi tentando apagar Deus e sua imagem de sua vida, através de uma vida sem Deus. Ou este homem de nosso tempo foi deformando a imagem de Deus, através de uma vida cheia de distorções da fé. O anúncio de Jesus restitui ao homem a sua beleza inicial de ser imagem de Deus. É o que dá a dignidade novamente, é o que restitui a beleza, é o que restitui a Deus o que é de Deus, através do anúncio de Jesus, que entra e ocupa o seu lugar de Senhor na vida da pessoa. A imagem do ser humano, a imagem de Deus é restaurada. Peçamos então ao Senhor Jesus que suscite no nosso interior um desejo real, um desejo forte de dar a importância que cada realidade requer. Como dizia o catecismo, o imposto a quem é devido, o reconhecimento e a honra a quem é devido, mas a Deus, que procura a sua imagem em nossa alma, rendamos tudo, sem reter nada. No mínimo, devemos dar a Deus o máximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.